Saudações, telespectadoras e telespectadores do História na Medina. Este é o Alfarrábios de número 2, onde eu vou falar sobre o conceito de raça. No Alfarrábios de número 3, vou falar sobre o conceito de etnia. Lembrando que esse quadro Alfarrábios foi iniciado há algum tempo, onde eu falei no primeiro vídeo sobre a Escola dos Anali. Nesse quadro vou comentar alguns termos e conceitos que podem ajudar a entender vídeos futuros, vídeos que já expliquei e que precisam de alguma explicação mais reforçada, e também comentar minhas anotações. Então, este é o Alfarrábios de número 2, onde vou falar sobre raça. E você pode se perguntar, por que raios um canal sobre história árabe e islâmica vai dedicar um vídeo inteiro só para falar sobre raça e outro só para falar sobre etnia? A resposta é muito simples. É preciso diferenciar muçulmanos de árabes. Ainda existe muito essa confusão. Muita gente ainda pensa que todo árabe é muçulmano e vice-versa. Não é assim. E então, para explicar melhor isso, eu vi que eu precisava falar sobre esses dois conceitos, raça e etnia, que também são muito confundidos como sinônimos, mas não são. Esse esclarecimento vai explicar melhor a diferença entre árabes e muçulmanos. Existem muçulmanos em várias nacionalidades e em várias etnias. E os árabes, enquanto grupo étnico, fazem parte de várias religiões, como Islã, cristianismo, judaísmo, enfim. Não são termos sinônimos. Então vamos começar esclarecendo o conceito de raça. Historicamente, o termo raça tem definições que geralmente servem para descrever grupos de pessoas que têm as mesmas características morfológicas ou fenotípicas, como cor dos olhos, cor da pele, textura do cabelo, formato do nariz e conformação facial cranial. Há uma longa tradição europeia e norte-americana, desde fins do século XVII, que classifica a humanidade em uma hierarquia de raças, onde no topo estão os europeus brancos e seus descendentes diretos, e na parte mais baixa estão povos subalternos, considerados inferiores pelos europeus, como negros e africanos. A maioria desses estudos foram feitos em contextos de imperialismos, ou seja, de expansão política, militar e comercial de países europeus ou dos Estados Unidos rumo a outros países, a outras regiões do globo. Nesses contextos de imperialismo, à medida que o mundo era desbravado pelos dominadores e se descobriam novas populações, os naturalistas desses países, para tentar entender esses povos conquistados, criaram essa classificação hierárquica, classificando então os seres humanos segundo suas características. O grande problema disso é que essas classificações não entendiam a diversidade humana como uma seleção do ambiente, uma seleção do meio ambiente, mas sim como um reflexo das características culturais desses povos. Assim, os brancos europeus eram vistos como civilizados, superiores, belos, inteligentes, educados. E outros povos, abaixo, como os africanos, dentro dessa visão, eram vistos como primitivos, pouco atraentes, ignorantes, violentos, enfim, incivilizados. Alguns desses cientistas mais famosos que criaram essas teorias raciais bem problemáticas, que eu vou falar daqui a pouco, foram François Bernier, Carolus Linnaeus, J. F. Blumenbach e Marvin Harris. Por exemplo, o antropólogo e zoólogo alemão J. F. Blumenbach classificou a humanidade em 4 raças ou tipos. O primeiro tipo, europeu, asiático do leste e parte da América do Norte. O segundo tipo, australiano. O terceiro tipo, africano. E o quarto, restantes do Novo Mundo. Olha aí a tremenda generalização feita, fora a visão preconceituosa. Hoje, esse tipo de classificação racial, preconceituoso, racista, está cientificamente refutado. Esse tipo de classificação que diferenciava as pessoas, os grupos humanos, segundo suas características morfológicas, estendendo isso para suas características culturais, ou seja, dizer que um negro ele é incivilizado porque ele tem pele negra, essa associação ridícula, problemática,
Essa visão, essa classificação servia para dominar esses povos, para justificar o domínio sobre esses povos, porque se um europeu branco civilizado, num contexto imperialista, fosse justificar, legitimar a sua conquista, o seu domínio sobre outros povos, esses povos não podiam ser civilizados como eles, certo? Tinham que ser vistos como incivilizados, bárbaros, violentos, que necessitavam da ação do homem branco, da ação civilizatória do homem branco. E essa classificação durou até fins da Segunda Guerra e tem resquícios até hoje. Essa visão problemática existe, de certo modo, até hoje. Então, mais que necessário um vídeo como esse para tentar desconstruir toda essa visão racista e preconceituosa sobre a diversidade humana. Atualmente, há um grande consenso entre antropólogos e geneticistas de que, do ponto de vista biológico, genético, raças humanas não existem. O conceito de raça, que classifica a humanidade em diferentes tipos morfológicos e, por extensão, culturais, é um conceito refutado cientificamente. E por quê? Esse conceito mais tradicional de raça, como descrição de características morfológicas e fenotípicas comuns a certos grupos humanos, ele só tem significado biológico, esse conceito racial, esse pensamento, quando a gente pensa em seres de forma homogênea e pura, que não mudam ou que mudam muito pouco no decorrer do tempo, como algumas espécies de animais domésticos, como cachorros e gatos. Essas condições de morfologia e genética homogêneas e puras não são encontradas nos grupos humanos, porque há muito tempo, desde muito tempo, sempre houve uma grande miscigenação, ou seja, uma mistura miscelânea de diversos grupos humanos de diferentes regiões do planeta. E apesar de que, claro, grupos de regiões diferentes têm características morfológicas e fenotípicas diferentes, essas diferenças não têm relevância genética. Como assim? Aqui a gente vai falar de genoma humano, que é o conjunto de genes da humanidade, cerca de 25 mil genes. As diferenças morfológicas mais aparentes nos seres humanos, como cor dos olhos, cor da pele e textura do cabelo, são determinadas por um grupo insignificante de genes. Por exemplo, as diferenças fenotípicas entre um negro africano e um branco nórdico compreendem apenas 0,005% do genoma humano. É muito pouco. Ou seja, é uma diferença geneticamente irrelevante e insignificante que não sustenta a classificação hierárquica da humanidade a partir de suas diferenças biológicas. Mesmo a cor da pele, que era considerada uma característica fundamental para se definir uma raça, não é mais visto como um fator determinante para se descobrir a ancestralidade de uma população, ou seja, para se descobrir de onde um grupo populacional X vem. Por exemplo, um estudo sobre a genética da população brasileira, nós, revelou que 27% dos negros de uma pequena cidade mineira apresentam uma ancestralidade genética predominantemente não africana. Olha só. Enquanto que 87% dos brancos brasileiros apresentam pelo menos 10% de ancestralidade africana. Ou seja, a diferença morfológica e fenotípica não explica tudo, explica na verdade muito pouco. Esse estudo que eu falei tem como título Color and Genomic Ancestry in Brazilians, traduzindo aqui diretamente, Cor e Ancestralidade Genômica em Brasileiros. Ele foi feito por cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade do Porto. Ele foi publicado em 2003. O link para esse estudo está na descrição do vídeo, assim como os outros textos que eu me baseei para esta aula. Resumindo, em termos biológicos, genéticos, não existem raças humanas com contornos bem definidos e exatos, como raça amarela, raça branca, raça negra. Isso é para cachorro e gato e para seres em Star Wars. O que existe é um grande número de variações físicas entre os seres humanos, e aí entra a influência dos ambientes. Não existem raças humanas, e sim uma única espécie, o Homo sapiens. Hoje em dia se usa muito o termo ancestralidade em vez de raça, como eu usei aqui,
para tentar entender as características herdadas dos ancestrais por um certo grupo populacional. Assim, essa ideia ultrapassada de raça ligada a traços biológicos pressupõe de forma errada que os grupos humanos não se modificam no decorrer do tempo, que eles não se misturam, que eles são imutáveis. Isso aí não existe. Fora que esse conceito de raça ele é socialmente construído, como eu citei, pelos cientistas dos países imperialistas. Então, é um conceito socialmente construído por certos grupos sociais para legitimar, justificar seus domínios sobre outros povos vistos como inferiores e que, sendo inferiores e incivilizados, merecem ser conquistados para serem então civilizados. Olha que absurdo. E nessa lógica se separa civilizados de incivilizados, superiores de inferiores. Sendo assim, além de que o conceito tradicional de raça ele é cientificamente refutado, não existem raças humanas, mas uma única espécie, o Homo sapiens, raça e etnia não são a mesma coisa, nem de longe. Etnia já é um conceito cientificamente válido porque ele faz menção ao campo cultural. Um grupo étnico é uma comunidade humana definida segundo suas afinidades linguísticas, históricas, territoriais e culturais, de modo geral. Essas comunidades, de um modo geral, reclamam para si certa organização social, política e território. Sobre isso vamos falar mais na próxima aula. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe nas suas redes sociais, comente com seus amigos e familiares, ajude o História na Medina a crescer. Agradeço a audiência até aqui, convido também para seguir o canal no Facebook e no Instagram. Eu produzo conteúdo exclusivamente para essas duas redes e ficar ligado que daqui a 15 dias sai o próximo vídeo sobre o conceito de etnia. Até lá e muito obrigado!